A graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os nossos amigos e irmãos que nos assistem por este canal. Estamos aqui de volta para tratarmos dos assuntos concernentes à escola bíblica dominical. Ficamos aí por um período sem fazermos essas videoaulas devido ao fato da minha mudança, das decisões com relação à minha permanência no estado do Paraná e o meu regresso a São Paulo, e também ao nascimento de meu filho, que pela misericórdia de Deus nasceu dia 9 de abril do ano vigente. Agradeço a todos que oraram. O menino nasceu, hoje já com 5 meses, é uma criança saudável e Deus nos permitiu que colocássemos nele o nome de Juan Pablo. Louvo a Deus por todos que atenderam ao nosso pedido e oraram. Minha esposa o teve de parto normal, contrariando a medicina, que dizia que seria impossível ela, tendo uma gravidez de alto risco e a sua pressão arterial altíssima, tivesse um filho dessa forma. Mas graças a Deus que assim foi. Por isso, então, nós ficamos aqui tanto tempo sem falar os assuntos da revista da Escola Bíblica Dominical e posteriormente também com algumas videoaulas que eu precisei fazer ao nosso centro de missões, abordando a missiologia para o centro de missões do nosso ministério. Pois bem, incentivado por alguns irmãos, inclusive a irmã Zane, o irmão Fábio no Paraguai e tantos outros irmãos que carinhosamente falaram conosco, inclusive o Dr. Caramuru Afonso, que encontramos aqui na nossa convenção, e com esses estímulos e com essas pessoas falando conosco, então me sinto animado a continuar auxiliando de alguma forma, não é, a esta ferramenta tão grande e valiosa que a Assembleia de Deus tem. Há muitos anos que praticamos, lógico que temos outras denominações que também o fazem, que é a Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, então, nós teremos um novo tema que se dá no livro do profeta Daniel. Então, nesse trimestre, temos o livro do profeta Daniel para abordarmos. E eu tenho aqui em minhas mãos uma revista digital que é justamente sobre esse tema, do 4º trimestre de 2014. E a lição fala sobre integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja de hoje. Elienay Cabral é quem está aqui tratando de todo esse assunto, né? O comentarista dessa lição desse trimestre é o pastor Elienay Cabral, não é? Então, um pastor respeitado, um pastor que nós também respeitamos, falará sobre o livro do profeta Daniel. Existem inúmeras pessoas que escreveram sobre o livro do profeta Daniel, inclusive eu aconselho aqueles que tiverem dúvida, por exemplo, no caso da datação do livro do profeta Daniel, além de ouvir aí o Dr. Caramuru Afonso, que eu assisti a sua videoaula e acredito que ele dirimiu aí a maioria das dúvidas. Eu não vou entrar então por esses campos, não é, com relação à legibilidade das datas, se deu no século anterior a Cristo, se deu aí no ano 600, porque já temos um vasto material de pessoas falando. Se alguém quiser saber algo além de tudo que temos aí, eu aconselho ainda a ler o comentário de Calvino ao livro do profeta Daniel, que traz lá uma abordagem muito profunda das pessoas que levantaram as primeiras indagações com relação à datação, tá certo? Porém, então temos aqui essa pequena introdução ao livro do profeta Daniel, que estudaremos por todo esse trimestre, permitindo o Senhor, como aprendemos na última revista que lemos, que estudamos no trimestre anterior, a carta de Tiago, não é? E uma das últimas lições que aprendemos foi justamente essa questão da nossa total dependência de Deus, e sempre
entendemos que se o Senhor Deus nos permitir, faremos. Então, teremos aí 3 lições propostas para esse trimestre, onde abordaremos a lição de número 1, Daniel, nosso companheiro, falando justamente disso, né, da contemporaneidade de Daniel, não é? Como é que isso está envolvido com os dias que estamos vivendo, dias odiernos. A lição de número 2 vai falar sobre a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel, que na verdade é a maior temática e a maior intenção de estudarmos este livro nesse trimestre, justamente para abordarmos a integridade moral. Acredito que seja principalmente pelo perecimento, né? por esse grande desfalecimento moral que existe nas épocas ou na época que estamos vivendo atualmente, tanto secularmente como eclesiasticamente, não é? Então, a intenção não é sem propósito. Nós não podemos viver um cristianismo sem Cristo, um cristianismo morno, um cristianismo racional somente, onde a elucubração é grande, o arracionamento é grande, porém as práticas são poucas. Tiago, o intuito de se estudar Tiago era esse também, né? A distinção entre ortodoxia e ortopraxia, não é? A forma certa de fazer. Então, o livro do Daniel tem essa ideia, né? A firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. A lição de número 3 será o Deus que intervém na história. A lição de número 4 será a providência divina na fidelidade humana. 5. A lição de número 5 falaremos sobre Deus abomina a soberba. Veremos aí o tratamento de Deus com relação à soberba, como é que Deus atua com relação a isso. Na lição de número 6, nós falaremos sobre a queda do Império Babilônico. São questões históricas, como é dividido aí o livro do profeta Daniel, não é? Divididos do capítulo 1 até o capítulo de número 6, falando um pouco mais sobre história, uma historicidade muito grande. E então, do capítulo 7 ao capítulo de número 12, onde falaremos mais sobre as visões que o profeta Daniel teve. Então, do capítulo 7 em diante, trata-se mais da escatologia. Inclusive, Isaac Newton, não é? O grande Isaac Newton da teoria que temos aí científica, não é? Isaac Newton deixou um legado aos seus discípulos que ele tinha um grande interesse no livro do profeta Daniel. No seu legado aos seus discípulos ele escreveu, e seus escritos tratam justamente de uma comparação entre Daniel e Apocalipse de João. Não é? Temos ali, quem quiser na internet existe esse livro em inglês e uma cópia em português. Eu só tenho dúvida da origem desse que foi traduzido, porque se não me engano tem um intuito mórmon por trás da tradução, então eu acho que é bom ter cuidado ao ler o artigo em português. Porém, temos ele falando muito preocupado, muito interessado no livro do profeta Daniel e também no Apocalipse de João. Segundo acreditava ele, se descobrisse os segredos ali no livro do profeta Daniel, ele entenderia os segredos das épocas e muito mais coisas teria para se entender nos escritos proféticos e apocalípticos de Daniel, chegando inclusive a dar uma datação para o fim do mundo, segundo ele, 2060. Porém, continuamos aqui, nós temos então a lição de número 7, integridade em tempos de crise, falaremos também sobre esse assunto. A lição de número 8, os impérios mundiais e o reino do Messias. Daniel também é um profeta messiânico, vai falar sobre o Messias que há de vir. Assunto este de todos os profetas do Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, onde temos lá a primeira aparição, a primeira menção de um redentor, de alguém que virá para redimir a seu povo, que
que esmaga a cabeça da serpente. Por fim, Daniel é também um profeta messiânico. Na lição de número 9, nós temos o prenúncio do tempo do fim. A lição de número 10, as 70 semanas, que é tão discutida. Tem muitas pessoas que, quando falamos de Daniel, eles apenas lembram das 70 semanas de Daniel, né? Inclusive, temos as seitas que são completamente embasadas sobre as 70 semanas de Daniel. Mas o livro do profeta Daniel não é só isso, não é? Não podemos resumir todo o ensino, todo o aprendizado que temos neste livro somente nesse texto. Além disso, nós temos ainda a lição de número 11, o homem vestido de linho. A lição de número 12, um tipo do futuro anticristo. E a lição de número 13, o tempo da profecia de Daniel, onde daremos encerramento aí no final do ano. Então, temos muito que aprender com Daniel, e essa lição, que é a lição de número 1, que estudaremos no próximo domingo, inclusive eu na sala que damos aula juntamente com o professor Ebenezer, aqui na nossa igreja sede do Ipiranga, na classe que recebeu o nome justamente deste livro, a classe Daniel. A lição de número 1, proposta para 5 de outubro de 2014, falará sobre Daniel, nosso contemporâneo. O texto áureo está em Mateus capítulo 24, versículo 15, que diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, Jesus aqui citando Daniel, confirmando que os neoliberais, aí, os teólogos liberais, são contrários ao livro do profeta Daniel, são contrários à autoria, são contrários à datação, são pessoas que acreditam que ele é posterior, ele foi escrito posterior ao cumprimento já de algumas profecias, justamente por causa disso, por causa da incredulidade de se acreditar na profecia bíblica. Não tem nenhuma outra explicação para as questões de datas, as questões dos nomes dos reis invertidos e tal. Existe explicação, não é? Então não existe outra razão para duvidar da legitimidade, melhor dizendo, do profeta Daniel, ou do livro de Daniel. Não existe outra resposta senão ser a incredulidade, não é? Pois bem, temos aí a verdade prática que diz Daniel, é um exemplo de perseverança na fidelidade a Deus e de integridade moral, estimulando-nos a confiar no projeto divino. Essa será a maior temática, a fidelidade de Daniel, não é? A leitura bíblica vai ser no capítulo 1, versículos 1 e 2, no capítulo 7, versículo 1, no capítulo 12 e no versículo 4. Focando aqui nesse tema, nós teremos muito o que falar. Os objetivos da lição, segundo está propondo Elienay Cabral, após a aula, o aluno deverá estar apto a conhecer panoramicamente o livro de Daniel, uma visão panorâmica, não é, do todo. Qual que é a ideia, qual que é o objetivo? Explicar a autoria e a história por trás do livro de Daniel. Há toda uma história que está por detrás, não é? Os reinos que vem vindo anteriormente, a divisão do reino do norte, reino do sul, os reis que vêm posteriormente aí a Salomão, e por fim culminando nos cativeiros, né? Termina ali nos cativeiros. Jeremias profetizou o que haveria de acontecer. Jeremias profetizou em 2 Crônicas, capítulo 36. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 36 e o versículo de número 21. Demos uma olhada rápida. Uma olhada rápida, pode ser usada a palavra portuguesa, uma olhadela, né? 2 Crônicas, capítulo 36 e o verso de número 21. É o finalzinho de Crônicas.
que diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, Jeremias profetizou o cativeiro babilônico, se cumpriu. Daniel é levado junto ali ao cativeiro. Acredita-se que ele tinha entre 15 e 16 anos de idade. É da corte, dos nobres do povo judeu. A escolha tinha esse critério, não é? O rei queria que trouxessem dentre os nobres, né, os sábios, entendidos, ele queria dos melhores. É fácil de entender isso porque quando os jovens dão conselho acerca de Davi, né, não sei se os irmãos estão lembrados, quando Saul está perturbado de um espírito maligno, e os jovens que estão ao lado de Saul vão falar sobre alguém que sabe tocar bem, um dos jovens que fala por último, ele dá algumas características de Davi. As características que ele dá do rei Davi são características pertinentes àqueles que podem estar na corte. Ou seja, para andar no meio da realeza, entre a família, entre os nobres reais, precisa ser alguém que se encaixe nos padrões. Alguém que sabe falar, alguém que sabe agir na hora certa, falar na hora que convém. Teria que ser alguém que tinha uma instrução muito boa, não é? Então, o caso do Daniel e de seus amigos não é diferente. Eles precisavam ser da nobreza, precisavam ser estudados, precisavam ter conhecimento. E além deste conhecimento, eles ainda precisavam estudar pelo período de 3 anos a sabedoria do povo pelo qual eles foram levados. Toda a sabedoria deles era bem-vinda, era necessário, porém teriam que ser ensinados na cultura e na sabedoria do povo. Então, é isso que temos aqui. Além de toda a história, como falei, não vou entrar em toda a questão da história, porque temos aí o Dr. Caramuru Afonso e outros que já falaram, não é? Então, nosso intuito é somar, nosso intuito não é querer ser melhor de que nenhum dos nossos irmãos que já fazem tão brilhantemente esse projeto. Então, temos aí essa necessidade, compreender os fatos que propiciaram o exílio na Babilônia. Lógico que vamos abordar aí, então, a questão da desobediência, não é? Dos caminhos tomados pelo povo, não é? Até que cheguem à necessidade da correção que Deus disse que precisaria aplicar sobre o seu povo. Eles então irão para a Babilônia, passarão lá por 70 anos, não é? E parece que são contemporâneos aí, Ezequiel e Daniel, e o Daniel participou da vida do profeta Jeremias e também do Ezequiel. E ele, ao seu tempo, também começa a ter as suas visões, não é? E o que me admira no profeta Daniel, adiantando um pouco, que nós veremos um pouco mais adiante, é quando ele já está com uma idade avançada, aproximadamente 85 anos de idade, quando ele entende que o cativeiro duraria 70 anos, não é? Conforme disse Jeremias, o profeta, e ele então vê todo o seu povo indo embora. O seu povo é liberado, não é, para voltar à terra deles, à terra deles, e o Daniel ainda precisa permanecer onde está. Então, a fidelidade do Daniel, e ainda assim sofrer em oração, naquela oração que nós vemos ele sofrendo por 21 dias, não é, caindo desmaiado perante o ser que aparece para ele e tal. A fidelidade de Daniel é vista em todo o livro, mas o que mais me chama a atenção é esse período aí de Daniel, quando já avançado em idade ele consegue ainda estar sofrendo por causa do povo. Essa questão da unidade, da cumplicidade do povo judeu, isso é maravilhoso e acredito que é algo que nós deveríamos entender melhor.
a fidelidade do judeu para com seu povo, para com a manutenção da história do seu povo, a continuidade do seu povo. Isso tudo me chama muito a atenção. Então, nós vamos tratar disso também, permitindo o Senhor, neste trimestre. E, por fim, nós teremos aí, então, o livro do profeta Daniel analisado, esses capítulos todos. As aulas praticamente se encaixarão em cada capítulo, em cada aula. Na introdução, no capítulo 1, teremos 13 aulas. Praticamente poderemos abordar capítulo por capítulo. Será muito maravilhoso, teremos muito proveito se conseguirmos dedicar a esta revista nesse trimestre. Lógico que será mais beneficiado aquele ou aqueles professores ou alunos que não se aterem somente à revista, mas também buscarem outros recursos. Lógico que agradecemos a Deus pela CPAD, pelos nossos ensinadores, pelo pastor Elianai Cabral, mas também temos muitos outros recursos que podemos observar para que nós alicercemos os alunos, para que tenhamos uma classe alicerçada na palavra de Deus e na aplicação daquilo que aprendemos, para que não fiquemos somente no campo das ideias, mas que tudo isso seja aplicável, seja vivível, onde nós possamos viver isso ali na aula e também após sairmos. Não é? Eu costumo dizer que Jesus que vivemos, o Jesus que vivemos aqui dentro da igreja, precisa continuar sendo o Jesus que vai conosco ao estacionamento da igreja. Porque vemos às vezes irmãos que são excelentes cristãos no culto, levantam suas mãos, adoram, louvam, ofertam e tal. Só que quando chega o momento de ir para o estacionamento, de esperar o irmão com o carro que está bloqueando o Jesus que foi adorado lá no templo já não está mais com ele no estacionamento. Tantos metros, tão poucos, distanciam o Jesus do templo e o Jesus do estacionamento. Então, que nós tenhamos aí a graça de Deus para que realmente a lição não seja só para criar estudiosos, a lição não seja para criar curiosos, a lição não seja somente para termos entre nós irmãos que gostam de ficar discutindo coisas, mas que nós tenhamos pessoas que realmente querem mudar de vida e querem influenciar a sociedade, a comunidade, o contexto que estão inseridos. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. A minha fala será pouca, como falei, temos inúmeros e vastos materiais aí para a introdução. Posteriormente, permitindo o Senhor, nas próximas aulas nós falaremos um pouco mais e trataremos mais da questão da exegese de texto, interpretação, e assim o faremos se o Senhor nos permitir. Por enquanto, que Deus o abençoe, que seja uma aula abençoada, e eu agradeço a oportunidade de todos os meus irmãos e amigos que me assistem e me acompanham nessas videoaulas. Que Deus em Cristo te enriqueça, abençoe a sua vida, a sua família e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.